para quem não assistiu e para uso em aula e afins. Então, a todos os presentes na sala, boa noite, é uma satisfação grande recebê-los em mais mais uma etapa do ciclo de palestras do projeto Connect, um projeto de extensão desenvolvido pelo Instituto Federal de Santa Catarina, campus Itajaí, em parceria com a empresa Júnior Ampere Júnior, do curso de Engenharia Elétrica. E hoje contamos aí com a participação do nosso convidado, Wagner Santos da Silva, da empresa Fifner, isso? Fifner. Desculpa, eu sou da área, tá com o moletom da engenharia elétrica aqui, eu não sou engenheiro eletricista, eu sou um oceanógrafo, mas participo do projeto e contribuo bastante aí com toda a equipe de organização desse projeto. É uma satisfação grande, aprendo muito com cada ciclo de palestras que eu tenho oportunidade. E a ideia do projeto é justamente aproximar, né, os estudantes, os graduandos do curso de Engenharia Elétrica e de outros cursos de graduação do IFSC do mercado de trabalho, né, prover uma aproximação com o setor produtivo, com o mercado de trabalho e compartilhar experiências exitosas e trajetórias de cada convidado que a gente recebe aqui. Então, hoje o tema da palestra é gestão e liderança. Então, o Wagner, que trabalha no departamento aí de suprimentos, atua como gerente de compras, né, na Fifner. Faz de conta que não existe o P na frente. Tá. Faz de conta que não existe o P. Fifner, do Brasil, uma multinacional do setor de transformadores de medição, possui graduação em administração e pós-graduação em desenvolvimento gerencial e tem aí mais de 20 anos de experiência no ramo. Trabalhou já como gestor em diversos ramos, incluindo a área de exportação, e é uma satisfação para nós recebê-lo, Wagner, compartilhar sua experiência com a gente. E a palavra está aberta, a gente deixa aí um teto de no máximo 1h30, né, para todo o processo. A gente sabe que não vai demandar tudo isso, e de qualquer forma, a palavra está contigo, fique à vontade e use o tempo que for necessário. Tá bom, então obrigado, Thiago, pela introdução. Boa noite para todos aí que estão acompanhando nessa minha primeira palestra online. Obrigado pelo convite também, né? O professor Daniel convidou, né, e todos os participantes aí, boa noite. O nome Fifner é um nome diferente, depois eu vou explicar por que a empresa tem esse nome também, mas é só esquecer o primeiro P, aí fica fácil. Né? Então é um nome mais fácil se você não considerar o P. Beleza? Então vamos lá, gente. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre gestão e liderança, né? Tentar passar um pouquinho dessa minha experiência, aí, a gente trocar umas experiências, bater um papo a respeito disso. Né? Como o Daniel falou, eu já estou há algum tempo nessa área, a gente não sabe tudo ainda, todo dia é um aprendizado, a gente está sempre aprendendo e tem que estar aberto para aprender, e isso acho que é o mais importante, assim, não achar que já sabe tudo, né? Então vamos lá, vamos começar aqui. O Wagner, como o Thiago bem falou, né, sou responsável pelo departamento de suprimentos da Fifner do Brasil, mais de 20 anos, né, nessa área de gestão, em várias empresas. Aí comecei minha carreira com 14 anos, né, como desenhista em escritório de engenharia civil. O primeiro trabalho foi numerar, na verdade, todas as cadeiras da arquibancada de um estádio. Então foi um trabalho que eu comecei a fazer assim, puxa, quando que eu vou terminar isso aqui? Então não sabia nada, né, como fazer aquilo ali. Comecei devagarinho, tal, desenhando os números da cadeira, a primeira 1, 2, 3, quando chegou na cadeira 800 e pouco eu já estava fera, naquele desenho com normógrafo, na época se usava. Então é mais ou menos o resumo do que é a habilidade da gente. A gente tem que criar a habilidade, né, ter essa curiosidade, ter habilidade. A habilidade você cria, você tem que ter curiosidade, né, para evoluir na sua vida. E está sempre aberto para o novo. Tive passagem por várias empresas aí na minha carreira, indústria de molduras, de pisos, lojas de imóveis eletrodomésticos também, empresa de condicionadores de ar e aquecedores, a gás, né, aqui no Brasil e na China. Tive a oportunidade de trabalhar 6 meses, morar 6 meses na China,
na época, e atualmente estou na Fifner nos últimos 10 anos já, desenvolvendo trabalho aqui com o pessoal. Então, um pouquinho da empresa, né? Aqui tem uma foto que não está atual da empresa, tem mais um galpão que já está construído aqui ao lado, mas a empresa ela foi fundada, né, aqui no Brasil, na verdade, ela veio para cá em 2006. Depois a gente vai detalhar um pouquinho mais isso. Nós estamos em Itajaí desde 2008. Hoje, o quadro de funcionários são 77 pessoas, né, não mais 60. A Fifner ela produz transformadores de instrumentação ou de medição, que é a mesma coisa, né, TCs e TPs, até 550 kV, 550 mil volts. Vendas do ano passado foi em torno de 56 milhões, no ano todo, e a produção mais ou menos em torno de 1.900 transformadores no ano passado. Seguindo aqui um pouquinho da história do grupo, então o grupo Fifner no mundo, ele foi fundado, a empresa foi fundada lá em 1927, na Suíça, na cidade de Hirschtal, pelo senhor Emil Fifner, aí vem o nome, né, da empresa. Então o senhor Emil Fifner fundou essa empresa. Lá em 1953, o senhor Fritz Hunziker Sênior, o pai, né, ele comprou essa empresa na época. O senhor Emil Fifner ele não tinha filhos, vendeu a empresa para esse senhor, o senhor Fritz Sênior. E em 87, o filho dele, que é o Fritz Júnior, assumiu a empresa e toca a empresa até hoje. Depois dessa troca de gestão, então começou um período de aquisições de outras empresas. Em 2001 foi adquirida a Moser Glaser, ou MGC, uma empresa de barramentos, buchas e transformadores, buchas de passagem, fica também na Suíça. A Moser Glaser é até mais antiga do que a Fifner, ela tem 101 anos agora, e é do grupo também, a partir de 2001. Em 2004, a Fifner, o grupo Fifner adquiriu uma unidade na Turquia também, onde a gente faz hoje transformadores de média e alta tensão. Em 2006, foi iniciada uma parceria para a venda dos produtos Fifner fabricados na Suíça aqui no Brasil. Em 2010, houve a aquisição de uma empresa também na Alemanha, a construção, perdão, de uma unidade da Fifner na Alemanha. Em 2011, a criação do Fifner Technology, que é um P&D, Pesquisa e Desenvolvimento, que fica na Suíça também. Em 2013, foi adquirida uma outra empresa também já tradicional na Europa, chamada Alpha Electrotechnic. Essa empresa ela produz barramentos, conexões elétricas de vagões de trens e chaves seccionadoras. Em 2016, então, foi fundada aí a Fifner Systems, que é uma empresa de serviços do grupo Fifner. Em 2018, a aquisição da Zetex, essa empresa fica na Índia, e hoje ela tem o nome de Fifner India. Ela ainda está começando, está bem recente, ainda está sendo estruturada a empresa, né, montado um novo laboratório de alta tensão lá, ela ainda não está totalmente operante. E no ano passado foi comprada a Heffley, que é uma empresa suíça também, que produz aí equipamentos, instrumentos de medição, né, para laboratórios de alta tensão, dona da marca Tetex, então é uma empresa bastante tradicional também na Europa e bastante grande também. Então houve uma série de aquisições aí pelo grupo após o Sr. Fritz Júnior ter assumido a empresa. Um pouquinho da Fifner do Brasil, aqui da história da empresa. Em 2006, então, teve essa parceria com uma empresa de São Paulo que hoje já não existe mais. Essa empresa ela vendia os produtos fabricados na Europa aqui no Brasil. Em 2008, aí sim, foi adquirido o galpão aqui onde nós estamos e começou-se a fabricação dos transformadores, os transformadores de corrente, transformadores de potencial, 72 kV, 72,5 kV. Em 2010, então, houve uma ampliação do processo produtivo, nós produzimos até 72 kV e passou-se a produzir até 145 kV em 2010. Aumentou a gama de produtos. Em 2011, então, houve o começo da revenda dos produtos Moser Glaser aqui no Brasil. A gente só revende, não produz esses produtos aqui no Brasil, né, dessa empresa do grupo. Em 2013, houve a construção do segundo galpão. Em 2015, um pouquinho até antes de 2015, nós sentimos a necessidade de nacionalização dos produtos, né, sentindo que estaríamos muito suscetíveis a essa variação cambial já naquela época, né, se nós continuássemos importando muito e não teríamos competitividade se continuássemos a importar produto, né. Então tem um volume muito grande, uma gestão de estoque muito grande quando você importa, você tem que fazer buffers um pouco maiores para ter essa gordura
em caso de desabastecimento, fica vulnerável à moeda, fica vulnerável a serviço de transporte de porto, né? Tudo isso acaba, por muitas vezes, te forçando a aumentar o seu estoque para não sofrer com falta de produto, falta de componentes. Então, nós lá atrás começamos já esse processo de nacionalização. Então, quando a empresa começou, naturalmente, ela importava basicamente tudo, né? Não tinha muitos fornecedores aqui no Brasil. Hoje em dia, a gente tem em torno aí de 75% a 80% dos componentes já são nacionalizados, né? Todos os componentes que a gente consegue encontrar no Brasil, nós estamos fazendo essa aquisição aqui no mercado local. Em 2016, houve também o começo da revenda de produtos da Tridelta, que são para-raios. A Tridelta é uma empresa alemã, foi comprada pela Maidensha, que é uma empresa japonesa, há alguns anos atrás, e nós fazemos a revenda deles aqui no Brasil. Então, aumentou o portfólio de produtos que a empresa oferece, né, aqui no Brasil, através dessa parceria. Em 2017, a empresa foi considerada uma das top 3 no mercado de fornecimento de transformadores de instrumentação. Em 2019, iniciamos a fabricação dos transformadores de corrente 550 kV, que hoje é o maior produto que nós temos aqui na fábrica. Esse produto ele tem 5,5 metros de altura, né, nesse formato que vocês veem aqui. Esse aqui é um 145 combinado, mas o 550 ele é maior, tem 5,5 metros, como eu falei. Aqui algumas concessionárias de energia, que são clientes da Fifner do Brasil, né? Então tem CE no Rio Grande do Sul, todo o sistema Eletrobras, Celesc, Tractebel, ES Sul, Copel no Paraná, Itaipu. Inclusive nós temos um pedido de Itaipu sendo produzido agora para entrega em março do ano que vem. São 30 transformadores, né? 30 transformadores combinados que a gente está produzindo agora para Itaipu, né? E entre outros vários aqui que nós temos, né? Aqui alguns clientes que são indústrias ou prestam serviço, então a gente também tem como clientes a IVEG, BMW aqui em Araquari, tem transformadores nossos ali também na subestação da fábrica deles. Muito próximo ali tem a Riosun também, próximo à BMW, Petrobras, GM, algumas marcas aí bastante conhecidas, né? São clientes nossos também. E integradores. Esses integradores são as empresas que fazem a montagem, vamos dizer assim, de uma subestação para clientes. Então é o chamado turnkey. Vamos supor que a BMW, por exemplo, queira construir uma fábrica aqui, como foi o caso, ela contratou um integrador, que no caso na época foi a WEG, e a WEG comprou todos os produtos que ela não tinha para montar a subestação da BMW, ela comprou no mercado. Então a WEG produz o transformador de força da própria WEG, transformador de instrumentação ela não tinha, comprou da Fifner e assim por diante. Então ela monta uma subestação para essa fábrica e entrega o chamado turnkey, que é a chave na mão. Então, está aqui, tua subestação é só ligar e produzir. Alguns clientes da América Latina, né, Andi, Edenor, Edesur, alguns da Argentina, Paraguai, né, tem clientes aqui mais na América Latina mesmo, mais na América do Sul, né? A gente tem hoje alguns processos de exportação, não são ainda muitos processos, a exportação ainda está incipiente, mas a gente tem sentido um aumento até dessa necessidade da exportação, e até aproveitando a questão da moeda, que nós falamos antes também um pouquinho. Seguindo aqui, então, nós temos um pouquinho do grupo aqui em fotos, né? Então, a primeira fotinho aqui seria da matriz, que é a matriz do nosso grupo, que fica na cidade de Hirschtal. Logo abaixo aqui, a unidade da Turquia. Um pouco mais embaixo, a unidade do Brasil. Aqui à direita, acima, a unidade na Alemanha, em Itzehoe. E abaixo, a unidade da Índia, em Nashik. Essa unidade ainda, como eu falei antes, não está totalmente operante. Moser Glaser fica também na Suíça. Logo abaixo aqui temos a Alfa, fica em Nidau, na cidade de Nidau também, fica na Suíça. E mais ao canto aqui à direita acima tem a Heffley, que é uma empresa um pouco maior, né? Vem aqui pelo prédio que é bastante grandinha até, também na Suíça. Essa foi a última aquisição. Atuação da Fifner do Brasil. Então, quais são os produtos que nós oferecemos hoje? Então, tem transformadores de correntes de uso externo, né? Nós no Brasil só fornecemos produtos para uso externo, de 69 kV até 550 kV, né? Transformadores de corrente. Abaixo também transformadores de potencial indutivo,
de 72,5 até 145, e os TPCs, que são os transformadores de potencial capacitivo, até 550. Também TCs de buchas e transformadores. Esses TCs de buchas, nós temos alguns fornecimentos também para Itaipu, que é esse produto abaixo que vocês veem aqui, é um transformador que vai direto no eixo do gerador, né, para medir o quanto está sendo gerado ali. Então esses são produtos que a gente também já forneceu para Itaipu, por exemplo. Os TCs especiais de alta corrente para sistema de geração. Buchas poliméricas, esse é um produto feito pela unidade Moser Glaser, para essa empresa do grupo, são buchas capacitivas. Buchas sólidas poliméricas também. Buchas de passagem também a Moser Glaser produz. Então, buchas poliméricas são buchas de transformadores de potência, aqueles transformadores grandes, né, que, por exemplo, a WEG, a Siemens fabrica, e vão aquelas buchas para conectar a parte ativa do transformador à linha externa. E as buchas de passagem, quando você precisa passar de um cubículo, de uma sala, para fora, para o meio externo, você passa através dessa bucha de passagem para não tenha contato a parte ativa com a parede diretamente. Então você isola isso da parede. Sistemas de barramentos também são sistemas feitos pela Moser Glaser. São barramentos de cobre ou de alumínio, ou até das duas coisas combinadas. Isso tem aplicações diversas, inclusive em alguns navios também se usa esses barramentos pela questão de espaço. Então, onde você teria muitos cabos, talvez você consiga usar, com certeza, bem menos, economizar muito espaço com esses barramentos. Então, tem várias aplicações. E os para-raios, como a gente falou um pouco antes da Tridelta, que são produtos revendidos aqui no Brasil. Eles produzem na Alemanha e revendemos aqui no Brasil. Então, seguindo aqui um pouquinho da linha de produtos, TCs de alta tensão, os transformadores de corrente, nós fazemos desde o 69 kV até o 550 kV. O isolamento dele é basicamente uma porcelana ou polimérico. Então, aqui no Brasil hoje ainda se tem muito do mercado, quase que totalmente o mercado solicita porcelana, mas tem clientes que já estão migrando para o polimérico, que é uma solução mais segura, né? Quando você tem algum tipo de problema na subestação, você tem a segurança de que esse produto, ele por exemplo, não vai quebrar uma porcelana. Né? Então, se a porcelana por uma coisa, um transporte, ou na própria subestação, como já aconteceu quando o operador foi instalar o transformador na subestação, bateu com o pé de cabra na porcelana, quebrou, tem que voltar para a fábrica para trocar. Né? Não é muito comum, mas acontece. E o polimérico, né, que é o silicone, ele é um material bem molinho, ele acaba não sofrendo esse tipo de coisa. É mais leve também, tem várias vantagens aí. Questão de água também, para evitar arco elétrico da alta tensão da cabeça do transformador para a base dele. O polimérico ele é mais seguro nesse sentido. Então tem uma série de vantagens aí. Aqui a linha de TPs, produtos são os transformadores de potencial de alta tensão. No Brasil, a Pfiffner é a única que produz o combinado, então ele é um produto, deixa eu voltar aqui um pouquinho só para mostrar para vocês o combinado, que seria esse último produto aqui, a gente chama de EJF. Ele é um TC na parte de cima, um transformador de corrente na parte de cima, e um transformador de potencial na parte de baixo. Então ele tem dois tubos capacitivos, um para cima e um para baixo. É um produto diferenciado aí que apenas a Pfiffner tem no mercado nacional hoje. Produzido aqui no Brasil. Transformadores de potencial, né, como eu falei, então, são os TPIs, né, indução. Esse aqui do meio ele é um transformador isolado a gás. Então esse tipo de produto ele é feito na nossa unidade na Alemanha, não é feito aqui no Brasil, mas também é um TP. Seguindo aqui então, aqui eu fiz um corte para a gente tentar explicar, né, eu queria... Até brinquei com o Daniel quando nós conversamos antes, eu não sou engenheiro eletricista, mas a gente acaba aprendendo um pouco por osmose aqui na Pfiffner. Então temos bastante engenheiros eletricistas aqui e a gente acaba adquirindo um pouquinho de conhecimento aí do dia a dia, né? Então nesse corte aqui a gente percebe um pouco da funcionalidade do produto. Você tem a parte ativa dele nessa barra que atravessa o núcleo. Então você tem essa barra aqui que atravessa o núcleo. Aqui você tem, por exemplo, uma corrente aí de 2.000 amperes que vai passar aqui por dentro. Não está ligado eletricamente ao núcleo, então o núcleo ele vai ter uma corrente induzida aqui nesse núcleo. Nessa parte interna aqui você percebe que tem essa
essa coloração por fora. Isso aqui seria a isolação do papel. Então, o transformador que nós fabricamos, basicamente, ele é isolado com papel e com óleo. É isso que faz a isolação elétrica do transformador. Isola a parte ativa, que está em alta tensão, em alta corrente, né, da parte que não tem corrente, por exemplo, que é o núcleo que vai fazer apenas a medição. Então, essa parte interna aqui, que são os núcleos, eles são toroides, são anéis, vamos chamar assim, né, eles estão em tensão zero aqui dentro. Né, e aí vai fazer, então, a medição. Então, o que o transformador faz? Ele induz a corrente aqui nesses núcleos, ele transforma essa energia, né, essa tensão, ou essa corrente, enfim, para uma tensão, uma corrente menor, aqui na caixa secundária, e isso aqui vai ser depois conectado lá na subestação, através de cabos que conectam aqui, vão ser conectados na subestação, lá nos painéis, por exemplo, da Celesc, enfim, das concessionárias, para que ele saiba, poxa, lá na subestação da Caianduba está passando 138 kV, né? Ou está zero, de repente caiu uma árvore por causa de um temporal, alguma coisa, zerou lá a medição. Então ele sabe que naquela linha tem algum problema. Então basicamente ele é medidor de energia, né, e também proteção de linha, muitas vezes ele funciona como um protetor de linha também. Beleza, então dos produtos, mais ou menos era isso. Se tiver alguma pergunta, por favor, me interrompam aqui, eu vou seguindo, né? E aí a questão da palestra em si, como nós falamos, que seria sobre liderança e gestão. A gente vai começar a falar um pouquinho agora de liderança, né? Mas o que é isso, né? O que é ser líder? Definição do dicionário. É uma pessoa que as ações e palavras exercem influência sobre outras pessoas, sobre o pensamento das outras pessoas. Então, de certa forma, você conseguir influenciar as pessoas, né, para o bem, claro, né, a liderança seria isso, tentar fazer com que as tarefas sejam executadas da melhor forma possível. Você tem que dar subsídios e tem que convencer as pessoas que aquilo é uma parte importante, o trabalho delas é uma parte importante para que o processo funcione, para que a coisa funcione. E gestão? Então, gestão não é nada mais que administração, a ação de gerir, administrar, governar, né, dirigir. Então, toda liderança é uma gestão, mas nem toda gestão é uma liderança. Então, você pode ser um ótimo líder, com certeza você vai ser um bom gestor. Né? Você pode ser um bom gestor, mas talvez não seja um bom líder. Então, isso uma coisa nata da pessoa? Muitas vezes sim, mas isso também se aprende. Né? Você pode aprender a ser um líder, com treinamentos, com observações, com empatia com as pessoas. Né? Então tudo isso você consegue, talvez vender, vamos chamar assim, vender a sua ideia. O que você precisa para vender a sua ideia? Para convencer as pessoas de que o que precisa ser feito, deve ser feito. Né? E que as pessoas façam isso felizes, façam isso com vontade, com dedicação. Então, um pouquinho sobre a questão do modelo mental. Né? Os estudiosos aí dividem o nosso cérebro, vamos dizer, de 4 maneiras, em 4 quadrantes. Né? Então, tem as pessoas que tendem um pouco mais para o racional. Né? O pessoal da engenharia aí, que é um pouco mais números, né? O pessoal mais racional, geralmente, não é regra, mas muitas vezes é o pessoal mais analítico, né? Um pouco mais matemático, gosta mais de números. Então seria esse pessoal mais racional, mais para o lado lógico. Né? Tem também aquelas pessoas que têm um pouco mais a tendência de ser mais intuitivo, mais imaginativo ou curioso. Né? Seria o vendedor. O vendedor ele vai te vender um negócio, ele começa a te vender a ideia dele e te coloca lá. Por exemplo, você vai comprar um carro, né? Vai comprar um apartamento, ele te fala sobre aquilo, você já se imagina dentro daquele bem, mesmo que ele não exista ainda. Então o vendedor ele vai imaginar, ele vai ser um cara que vai ilustrar isso, vai tentar trazer essas imagens para sua mente, né? Fazer com que você se imagine naquela situação que talvez ainda nem exista. Temos também aqui o cauteloso, né? Que é a pessoa que tem um pouco mais de precaução para fazer as coisas, né? Ela só faz com muita certeza, muito embasada em informações, né? Uma pessoa disciplinada, organizada. Né? Esse é um outro aspecto aí da mente humana. E o outro quadrante, aqui o 4º quadrante, seria o lado mais emocional. Então tem pessoas que têm esse lado mais aflorado, assim, né? Você tem que falar com essas pessoas um pouco mais de calma, não pode ser muito racional com essa pessoa. O que acontece muitas vezes, né, no diálogo, nós estávamos falando um pouquinho antes ali no começo da palestra, sobre o diálogo.
como que funciona o diálogo entre uma pessoa emocional e uma pessoa racional, né? Então, a pessoa racional ela vai direto ao ponto, é A, B e pronto. A pessoa emocional talvez não, você tenha que, né, ir devagarinho, contar uma história, né, trazer ela para o seu lado, falar um pouco mais sobre a vida, como é que está a família, né? Então é um pouco diferente, assim, tem que fazer um pouco mais de rodeio, entre aspas, né, para conversar com essas pessoas. E quando esses lados se encontram muito forte, por exemplo, uma pessoa que é muito racional e uma pessoa que tem um lado muito emocional desenvolvido, elas se encontram numa conversação, muitas vezes isso gera um conflito. E aí que o líder precisa estar atento a essas questões para fazer uma interação disso, né? O líder precisa saber como tratar cada pessoa, conhecer cada pessoa, o perfil de cada pessoa, né? Então, nem todo mundo é 100% racional, ou é 100% intuitivo, ou emocional. Todo mundo tem um pouquinho de cada um pouquinho de cada quadrante desse. E, claro, depende da pessoa, tem um pouco mais de um pouco menos do outro, mas na média ali fica sempre uma mistura desses 4 quadrantes aí. Existem até alguns testes aí na internet, quem quiser pesquisar depois, né, que você pode fazer um teste desse e ver qual que é teu quadrante dominante. Se eu sou mais racional, sou mais imaginativo, né? Então isso é bem interessante. E para os líderes é muito importante identificar isso nas pessoas, né, para que não haja esse conflito entre o líder, por exemplo, e um liderado, ou vice-versa. Né? Se você é um líder muito emocional, muito emotivo, ou comunicador, e tem um liderado que seja um cara muito racional, então você tem que saber lidar com isso, né? Tem que aflorar também esse teu lado mais racional, talvez, para conversar com essas pessoas. Então, seguindo aqui, essa questão do modelo mental é interessante. Então, se você fizer a mesma pergunta para pessoas com modelos mentais diferentes, você vai ter respostas diferentes. Então, eu dei um exemplo aqui, que eu peguei na internet. Quanto é 2 mais 2? Para o matemático, com certeza é 4. O estatístico, algo entre 3,9 e 4,01. Né? O físico, depende. Né? Você está falando da soma vetorial, tensorial, relativística ou escalar? O que você está falando? O engenheiro, coloca 5 aí que aguenta. Né? O pessoal da engenharia que está ouvindo a palestra. Põe 5 aí que não tem problema. E o contador, esse é o mais flexível, né? Quanto você quer que seja? Né? Então eu quero que seja 1,5. Beleza, ele vai dar um jeito de fazer 1,5. Né? Então depende do modelo mental, você tem que saber lidar com isso. Então, vamos lá, nem todos querem ser líderes. Né? Eu acho que esse é um ponto interessante. Muitas vezes, talvez você já tenha até ouvido histórias ou até presenciado algumas histórias, poxa, mas o cidadão é um ótimo funcionário, né? Aí foi promovido a líder, puxa vida, não funcionou. Então ele não tinha perfil, não tinha realmente vontade, talvez, ou não tinha o dom, vamos chamar assim, da liderança, não desenvolveu isso, né, durante algum tempo, ele não conseguiu ser líder. Né? Então nem todo mundo quer também. Tem exemplos de fornecedores nossos, o fornecedor me falou, olha, tem um funcionário meu que eu ofereci para ele um aumento de salário, para ele liderar uma equipe, ele falou, não quero, obrigado, eu quero ficar como eu estou, né, eu não quero me incomodar. Então esse exemplo, ele não quer ser um líder, ele teve oportunidade, mas não quis, preferiu. É ruim? Não é ruim, a gente precisa também dessas pessoas, né? Precisa dos líderes, precisa das pessoas que também não querem ser líderes, que são pessoas que vão executar as tarefas, são bons executores, mas não são muitas vezes bons líderes. E o que envolve ser um líder? Né? Ser um líder envolve delegar tarefas e acompanhar. Então você delega as tarefas e acompanha. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aí no próximo slide. Você precisa parabenizar também as pessoas quando elas fazem por merecer. Né? Então você, poxa, dá uma tarefa, o cidadão foi lá, se dedicou, fez até mais às vezes do que foi solicitado. Cara, parabéns para você, muito bem, né? Parabeniza essa pessoa, de preferência parabeniza ela na frente até de outras pessoas para ele se sentir bem com isso. Né? A pessoa gosta de ser parabenizada. E da mesma forma você também pode e deve dar feedbacks, tanto positivos quanto de reforço. Né? Então os feedbacks são as suas impressões sobre o que a pessoa fez, alguma atividade, alguma atitude que ela teve, ou alguma tarefa, poxa, aqui acho que não foi legal por isso, não foi legal por aquilo, ou ao contrário, não, legal, aqui você está tendo uma atitude bacana, uma atitude positiva. Então os feedbacks são bastante importantes também, né? Para que a pessoa saiba como que ela deve fazer suas atividades, lidar com as atividades.
né, no seu dia a dia, se ela está indo bem, se está indo mal. Às vezes o funcionário fica pensando, poxa, será que eu estou fazendo o meu trabalho bem? Né, ninguém me fala nada nessa empresa aqui, será que eu estou indo bem, será que eu estou indo mal? Né, de repente o cara é demitido e nem sabe por que foi. Então é importante sim dar os feedbacks, tanto positivos quanto de reforço. Envolver as pessoas nas decisões da empresa. Então isso também é importante, causa empatia, né? Não simplesmente fazer, passar uma tarefa, delegar uma tarefa e dizer, ó, faz isso aqui, leva esse negócio daqui para lá. Mas ele nem sabe por que está fazendo aquilo. Então quando você envolve as pessoas, né, e ouve as pessoas, muitas ideias bacanas surgem nesse meio do caminho. Né? Muitas vezes a pessoa que está lá na ponta, executando a atividade, ela tem muita ideia. Só que às vezes está com vergonha de falar. Né? Não vou falar porque, poxa, né, tá louco, eu vou subir lá falar com o diretor da empresa, né, não vou me envolver e tal. Então é importante, no papel de líder, você envolver essas pessoas, né, fazer com que elas se soltem, desabrochem, tenham ideias, tenham sugestões. Né, fazer os brainstormings na empresa é importante também, né, a tormenta de ideias, né? Então isso é importante para que as pessoas consigam participar também, se envolver. Compartilhar sucessos e fracassos é um outro ponto importante também. Né? O sucesso é de todos. Né? Isso aqui os líderes que já são líderes ou os que pretendem ser líderes é importantíssimo. Né? O sucesso é coletivo e o fracasso é seu. Né? Então se se o seu time não executou alguma coisa corretamente, talvez você seja a pessoa que precisa melhorar. Né? E o sucesso é da equipe, o sucesso não é do líder. Os liderados têm que brilhar. Né? O líder ele é um facilitador, ele não é o cara que tem que brilhar na equipe. Então é um cara que vai facilitar o trabalho, dar condições de trabalho para as pessoas. Beleza? Motivação das pessoas, isso aqui é importante também, motivar as pessoas. E aqui um ponto importante também, que é se automotivar. Né? O líder não é um super-herói, ele tem também suas deficiências, né? Ele tem o dia que ele acorda ruim, tem o dia que ele acorda bem, mas o importante é tentar identificar, se conhecer, né, para poder se automotivar também. Isso é muito importante. O líder sem motivação, ele reflete isso na sua equipe, ele não vai motivar a sua equipe. Né? Como que você vai chegar para o seu liderado e falar, olha, vamos lá, vamos supor um gerente de uma loja de veículos, né, que tem metas para bater todo mês, lá tem que vender 20, 30 veículos, como é que ele vai cobrar isso do vendedor se ele está desmotivado? Né? Não tem como. Então tem que ter esse perfil automotivador também. O líder também precisa ser um protagonista, né, das ações, ele precisa encabeçar as coisas, chamar a responsabilidade para si. Né? Então, o exemplo que eu dei ali em cima, o sucesso é da equipe, mas o fracasso, quando acontece, tem que aprender com esse fracasso e chamar para si, olha, aqui realmente a equipe falhou, nós falhamos, eu falhei, o plano de ação para que isso não aconteça é esse, aqui estão as sugestões, né, e chamar para si a responsabilidade, não tem problema nenhum. Né, errar é humano e as empresas, às vezes, muitas vezes, elas acabam limitando isso, acabam achando isso uma coisa ruim, né, mas todo mundo vai errar um dia, né, a gente fala sempre, ó, vamos errar erros, vamos fazer ou cometer erros diferentes, né, erros que a gente não fez ainda, os que a gente já fez, a gente tem que tratar, fazer um plano de forma que isso não venha acontecer novamente. Certo? E o último tópico aqui, o último item desse slide, que seria aprender a lidar com as frustrações e fracassos. Né? Como você mantém o entusiasmo? O dia a dia não é feito só de sucessos, né? E o sucesso ensina bem menos do que os fracassos. A gente passa por algumas situações do dia a dia que acaba tendo alguma frustração, uma coisa que não deu certo, mas você não pode desanimar com isso, você tem que aprender com isso e aprender a lidar com essa frustração, né? Essa tristeza que se abate quando você não consegue atingir algum objetivo. Né? Como que você mantém esse entusiasmo? Né? Refletindo sobre isso, como que pode fazer para que isso não venha acontecer novamente. Pois não. Desses tópicos que você listou ali, qual deles você acha o mais difícil ou o mais importante de ter ou de desenvolver numa determinada situação? Uhum. Olha, Daniel, eu acho que a parte de motivação das pessoas é um dos tópicos mais, não vou dizer mais difíceis, assim, mas é o que dá mais trabalho, né? Porque você
tem pessoas de todos os modelos mentais na empresa, na sua equipe, e depende do dia, a pessoa está um pouco melhor ou um pouco pior. Então você tem que, primeiro, conhecer a tua equipe, conhecer as pessoas e conhecer, saber como que ela está naquele dia também. Tem muitas variáveis aí que é difícil você mensurar, né? Então, para mim, seria a motivação das pessoas. Acho que isso é o mais trabalhoso, vou dizer assim, né? E essa parte do ser protagonista ali, tu acha importante tanto pro líder como pro liderado, assim, ir de atrás ter iniciativa para resolver alguma coisa? Isso acaba se tornando importante? Uhum. Sim, essa questão do protagonismo é o envolvimento das pessoas, né? O protagonista, ele se envolve, ele chama para si, né? Então, vamos trazer, por exemplo, do dia a dia, né? Se tem um problema no chão de fábrica, por exemplo, é a pessoa que vai lá e vai, poxa, isso aqui não está legal, deixa eu ver o que eu posso fazer para melhorar. Então ele vai trazer ideias, vai trazer sugestões, né? A pessoa que não tem esse senso de protagonismo, né, de responsabilidade, ela vai olhar aquilo ali e vai dizer, não, isso aqui não é minha responsabilidade, eu não sou pago para isso. A gente já ouviu algumas vezes assim, né, a pessoa dizer, não, isso aqui eu não sou pago para isso. Ok, então você nunca vai ser pago para isso, né, porque você não tem essa dedicação. Então, com certeza, isso parte, o líder tem que ter isso, e as pessoas da equipe que têm isso são diferenciais, são diferenciadas. São pessoas que são vistas, né, como pessoas fundamentais no andamento da empresa. Uhum. Beleza, podemos seguir aqui? Vamos lá, se tiver dúvida, por favor, me pare novamente. Obrigado pelas perguntas, Daniel. Então, o maior desafio não é técnico, é gestão de equipes. Né? Nós temos vários exemplos, nós já tivemos alguns exemplos aqui, de pessoas excelentes tecnicamente, mas que não têm uma certa facilidade, vou dizer assim, de conviver com outras pessoas. Né? São técnicos excelentes, mas que não têm facilidade de conviver, de conversar, ou de entender, né, de se colocar no lugar do outro, de, como se diz, calçar o sapato do outro, né, saber onde o calo aperta. Então esse é o maior desafio, né, a questão da gestão da equipe. 60% dos engenheiros formados hoje não atuam na área de formação. Né, então o pessoal da engenharia aí que está assistindo a palestra, né, talvez você, né, consiga atuar na tua área de formação como engenheiro, mas saiba que o mercado absorve também os engenheiros para outras áreas, como marketing, bancos, né, outras áreas aí que também precisam de uma pessoa com formação técnica, que tem pensamento mais lógico, mais técnico, para atuação em empresas que a gente às vezes nem imagina. Poxa, um banco contratar um engenheiro, o que o engenheiro vai fazer no banco? Né? Mas eles têm muito forte a formação da engenharia tem muito forte a questão de cálculo. Então, tem bastante a ver, se a gente pensar um pouco mais a fundo, com a questão financeira também, né? A questão de lógica. Então, tudo isso acaba levando esses profissionais, ou uma boa parte deles, para essas instituições. Com licença, só tomar um golinho de água, molhar a garganta. Então, 80% das demissões são por falhas comportamentais, não são técnicas. É o que eu falei logo acima. Né? A maioria, aliás, das demissões são falhas comportamentais. Tecnicamente, a pessoa é boa, ela exerce a atividade com plenitude, mas acaba pecando aí na falha, seja por comunicação, por comportamento, né? Não sabe lidar com os problemas, não sabe lidar com suas frustrações, como a gente falou um pouco acima. Né? Então, isso é uma estatística aí já de algum tempo, e é bem verdade. Né? Então, a pessoa acaba sendo desligada algumas vezes por falha comportamental, e não técnica. Um pouquinho sobre metas. Então, parte do trabalho do líder também é definir metas. Existe um critério, né, de definição de metas chamado SMART, e esse método você precisa, ou preferencialmente, né, se for definir metas para os seus liderados, é importante você pensar a respeito disso aqui. Né, a meta, o que ela precisa ser? Específica. Né, o que você vai fazer? Eu vou fazer uma atividade específica. Eu sei o que eu vou fazer. Né, tem que ser mensurável. Então você vai sair do ponto A para o ponto B.
né? Quanto você vai andar? Vou andar 10 quilômetros, isso é mensurável. Vou reduzir o custo da empresa em 10%, isso é mensurável. Tem que ser atingível também. Então, nesse exemplo da redução de custo, por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma meta de redução de custo de 10%. É atingível? Sim, é atingível. Agora, se a diretoria disser, olha, você vai ter que reduzir o custo em 50%, eu vou dizer, olha, opa, não consigo, não é atingível. Né? Tem que ser relevante também. A relevância é a importância. Então, é importante reduzir custos? Com certeza. Né? O mercado só fala isso. Isso é bastante relevante. E o último item, que seria o T de temporal. Tem que ter um prazo definido. Então, você tem que dar uma meta para a pessoa, para o seu liderado, e definir o prazo também. Não adianta um prazo indefinido, faz quando você quiser. Não, não funciona assim. Tem que ter um prazo definido. Então, essas 5 características das metas é bastante importante para que se tenha clareza, tanto para quem está delegando a meta, como para quem vai executar essas atividades para atingir essas metas. Então, condições de atingir os resultados. Também é outro ponto. As ferramentas. Eu vou passar uma meta para você de redução de custo, mas não vou te dar ferramentas, não vou te dar computador, né, não vou te dar talvez um curso que a pessoa precise para fazer, para entender melhor como que vai lidar com os números. Né, então tem que dar ferramentas para a pessoa. Condições de trabalho adequadas. Saber cobrar e acompanhar resultados também, isso é importante. Então, você precisa saber cobrar, claro, de forma educada, né? Isso aqui tem empresas, a gente conhece algumas empresas que tem gestores aí que são na porrada, então o cara leva a coisa a ferro e fogo, mas não se deve fazer isso, você deve sempre cobrar, né, de forma consistente, acompanhar, né, dar subsídios. E outra coisa importante também que eu não coloquei aqui seria acompanhamento periódico. Por exemplo, você não vai dar uma meta para a pessoa em janeiro e lá em dezembro você vai chegar, ok, você fez tudo que a gente combinou? Não, não vai dar certo. Você tem que fazer acompanhamento periódico, a cada 3 meses, a cada 6 meses também, né? Ou mensal, depende da meta. Isso é importante para ver se precisa talvez até mudar o direcionamento da meta. Muitas vezes acontece, no meio do caminho você precisa mudar o direcionamento da meta. Então isso é importante, por isso é importante esse acompanhamento. Aqui alguns tipos de liderança que eu listei para a gente conversar também. Então, assim como tem lá os modelos mentais, pois não. Essas métodos do tipo SMART, é interessante a gente também utilizar esse método para aplicar no nosso dia a dia, para aprender a fazer as coisas. Você vê isso como vantajoso, assim? Sim, eu vou te dizer que eu aplico isso aqui até em casa, né? É importante porque a gente tem um direcionamento claro, isso aqui direciona claramente o que deve ser feito, o que e quando você deve fazer isso, né? O que e quando você deve fazer. Não só, acho que tudo que a gente está falando aqui, não só para a vida profissional, mas muito para a vida pessoal também, né? Toda essa questão de entendimento do outro, né, dos modelos mentais que a gente falou um pouco acima, no final é ser humano que precisa se comunicar, seja em casa, seja na empresa, seja com os amigos, né? Então, acho que tudo isso aqui engloba bastante coisa, não só na empresa, né, no seu dia a dia também. Então, com certeza, é aplicável para bastante coisa. Beleza, vamos aqui um pouquinho à frente, então. Democrático, né, o tipo de lideranças. Tem o tipo democrático, que é o líder que vai consultar todo mundo, vai fazer aquela reunião, né? Vai dizer, olha, o que vocês acham aqui que a gente pode fazer, qual que é a tua ideia, qual que é a tua sugestão. Esse é o democrático. Autoritário, então autoritário é o cara que vai dizer o seguinte, ó, faz e pronto, né? Faz e deu. Mas eu queria dar uma ideia, não, faz. Esse é o autoritário. Temos o liberal também, né? Quem é mais velho, como eu, já lembra do Mestre dos Magos, ele aparecia lá na Caverna do Dragão e falava o seguinte, ó, faz tal coisa que você vai sair aqui da Caverna do Dragão. E sumia, ele desaparecia, né? Não aparecia mais, só no final do desenho ele aparecia novamente. Então esse é o liberal, ele dá a tarefa e some. E tem o coach, que é a figura mais do pai, assim, que ensina, que acompanha, né? Que vai fazendo esse acompanhamento que a gente falou antes ali, né, são tipos diferentes de liderança. Agora, uma coisa importante, interessante,
é que não existe só um tipo de líder também. E você, como líder, né, ou que é líder ou precisa, ou pretende, aliás, ser líder, você tem que ter um pouquinho de cada um, depende da situação. Tem momentos que você vai precisar ser mais democrático, vai chamar o pessoal, vai conversar, vai pedir sugestões. Né? Tem momentos em que a coisa está crítica, você vai ter que falar o seguinte: olha, infelizmente vamos ter que fazer isso aqui e pronto. Né? Não tem alternativa. Tem que fazer. Né? E da mesma forma o liberal e o coach. Então você tem que ter um pouquinho de cada um, uma pitadinha de cada um, e dependendo do momento, usar um pouco mais de um pouco mais de outro. Isso vai dar um tempero, vamos chamar assim, né, entre essas 4 situações, 4 tipos de liderança. Então aqui a questão da liderança, que eu comentei há pouco, ela é situacional. Dependendo da situação, você vai agir de uma forma. Né? Aqui eu coloquei esse gráfico, né, para ilustrar um pouquinho. Então, por exemplo, quando você vai ensinar, está liderando, é como se ensinasse a andar de bicicleta. Primeiramente, você segura a bicicleta, você direciona, né, e começa. Depois dá um apoio, orienta, ó, faz isso, faz aquilo. Né? Quando está começando a ir sozinho, começando a engrenar, você solta o assento da bicicleta. Igual ensinar uma criança a pedalar pela primeira vez. Soltou o assento, criou o equilíbrio. Está aquela coisa meio desequilibrada ainda, mas está indo. Você está acompanhando ali, está por perto. E no final, quando tem habilidade, quando você cria habilidade, a pessoa cria habilidade, então você só dá a direção. Olha, eu preciso que você faça isso. A meta é essa. Né? Aqui estão as características. Ó. O prazo é tal, você vai fazer por isso, é importante porque precisamos reduzir custo, por exemplo, né? E deixa a pessoa fazer. E vai acompanhando. Né? Não precisa estar em cima a todo momento. Você vai acompanhando para ver se isso está sendo feito, se precisa fazer um novo direcionamento, precisa mudar alguma coisa. Mas, basicamente, seria isso. Então, também... Pois não. Uma pergunta aqui. Acredito aqui que boa parte do pessoal que está nos ouvindo agora e dos que assistirão depois também a gravação, assim, eles... a gente faz parte aqui de um curso essencialmente técnico. Eu queria, na tua visão, como é que tu vê esse desenvolvimento de quem vem de uma formação essencialmente técnica para assumir uma posição de gestão e liderança em determinado ponto da carreira? Uhum. Certo. A pessoa com formação mais técnica não é uma regra, né, mas tem um pouco mais forte esse lado mais racional. Né? Então, como eu disse, assim, a gente tem que desenvolver um pouco mais todos esses lados desses quadrantes aqui que eu falei um pouco antes. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Só um segundinho, por favor. Aqui. 18. Então, assim, a pessoa que tem um perfil um pouco mais técnico, né, ela vai precisar desenvolver um pouco mais esses lados mais intuitivos, um pouco mais emocional, até para entender os seus liderados depois. Né? Mas, de fato, nem todo mundo que faz um curso técnico é um cara racional, ou é um cara totalmente emocional. Né? Todo mundo tem uma pitadinha de cada um desses aqui. Então, o pessoal que sai do curso técnico hoje, né, se não trabalha na área ainda, pretende trabalhar na área como um gestor, é importante conhecer, primeiro, se conhecer, acho que é importante, né, você se conhecer, e tentar desenvolver, se não tem ainda, essa habilidade, esse feeling de conhecer um pouco as pessoas. Né? Quando você conversa com as pessoas, existe uma técnica, entre aspas, chamada de jogar pedrinhas. Né? Você imagina que você está numa rua e você quer saber se existe um lago do outro lado do muro. Né? Você vai jogar uma pedrinha e vai ficar escutando, opa, caiu na grama. Joga outra pedrinha, opa, caiu na grama. Joga a terceira, fez o tibum ali, caiu na água. Então, essa técnica de jogar pedrinhas são perguntas que você pode fazer, né, para as pessoas, para tentar identificar, poxa, essa pessoa gosta mais de tal coisa, né, uma pessoa mais cautelosa, uma pessoa que não assume muito risco, né, essa pessoa que não assume risco, será que ela está disposta a ser um líder também? Né, será que ela tem medo de assumir riscos? Então, é importante. A gente tem alguns exemplos aqui de pessoas de formação técnica aqui na empresa que se tornaram excelentes líderes. Né? Foram pessoas que aprenderam também. Algumas já tinham muito bem desenvolvido essa questão, mas algumas outras pessoas desenvolveram isso. Então não é algo que você não aprenda, assim, você aprende a liderar também. Livro.
Eu tenho uma pergunta também, Marcos. Mas pode falar, Guilherme. Continua. Não, só agradecer a resposta. Ficou bem claro. Obrigado. Uma dúvida que me surgiu, que me passa, não é bem uma dúvida, mas a gente estava comentando antes de iniciar a palestra, falou assim, desci lá para carregar pallet e tal, ajudei lá, porque muitas vezes eu penso assim, né, tem a impressão de que o líder tá naquele final da curva, o que delega, né, ele já tá, é só o cara que delega, que faz pouco trabalho braçal, vamos dizer assim, que você ficaria muito mais na supervisão e coisas do gênero. E às vezes até que ponto, né, em nível, quando tu desce, tu falou, desci lá para carregar pai. Nesse momento também é comandado pelo supervisor, pelo coordenador ali, por quem está gerenciando a atividade, ou tu já chega ali, eu faço o que eu quero e uma pergunta, né? E digo isso porque muitos entendo, né, e vejo que muitos egressos da área técnica muitas vezes começam a empreender pequenos negócios. E existe um conflito entre você ser o gestor, o líder do negócio e muitas vezes ter que desempenhar junto com algum encarregado a função operacional, né? Acaba assim, como tu me vê isso, né? Me explicaria isso. Certo. Boa pergunta. Aqui na Fifner, a gente tem muito isso já, talvez até por ser uma empresa europeia, né, tem muito isso. Assim, a gente tem um programa chamado Hands-On, que é mão na massa mesmo. Então, todos os gestores, aí, eles passam por um processo de pôr a mão na massa, de ir na fábrica, fazer as coisas lá, né, quando estão entrando na empresa ou quando estão trocando de função. Alguém que virou líder, né, por exemplo, acaba pondo a mão na massa mesmo. Isso é um ponto importante, porque o pessoal que sai da faculdade algumas vezes pensa, não, agora eu estou formado, agora eu vou sentar lá no meu computador e vou gerenciar a empresa do computador. Né? Então isso não é muito legal, vou dizer assim. É importante você conhecer o seu negócio, conhecer a atividade, se for uma fábrica, por exemplo, uma indústria, é importante conhecer o aspecto da indústria no chão de fábrica mesmo, ir lá, conversar com as pessoas, conversar com o cara que está lá na ponta, fabricando o teu produto, que esse cara, ele tem ideias, né? Esse cara, ele sabe o que está fazendo lá na ponta. Então, ele dá sugestões boas, né? Muitas ideias boas surgiram do chão de fábrica. Então, é importante se envolver nisso, sim, né? Eu comentei ali no começo, né, no nosso bate-papo, que eu estava lá embaixo carregando pallet, caixa, separando coisa também, a gente está sem duas pessoas ali, infelizmente, né? Mas todo mundo faz um pouco isso aqui. E já teve casos também de pessoas que nós contratamos num passado remoto, que foi contratada para montar, por exemplo, e foi pedido, olha, no final do dia, você, por favor, varre o chão do teu setor. Ah, não, mas eu não fui contratado para varrer chão, fui contratado para montar. Então, assim, não dura muito tempo. Né? Essa pessoa acaba sendo até excluída pela própria equipe. A equipe, ela tem essa concisão. Todo mundo está ali para fazer tudo. Né? Para montar transformador, se precisar varrer o chão, vou varrer o chão. Né? Se um dia deu uma ventania, entrou água na empresa, né, molhou o chão, todo mundo foi lá, secar, é equipe, isso no final é equipe. O líder, ele tem que se envolver nisso. Então, essa figura do cara que chega lá e manda, não, faz assim, faz assado, né, e fica só mandando, esse é o chefe, né, esse é o cacique, vamos falar assim, ele fica mandando só. Então, isso não é a figura de líder. O líder, ele se envolve, ele vai com as pessoas, ele está no meio da equipe, ele entende as angústias da equipe, né, as necessidades da equipe. Então, essa é a figura do líder. Beleza? Ok. Por favor, me parem se eu estiver muito rápido aí ou tiver alguma pergunta, hein? Desafios da gestão de pessoas. Então, você tem também aqui alguns perfis de pessoas, né? Dentro da sua equipe, da sua empresa. Tem aquele cara que está sempre feliz, né? Esse cara, cuidado com ele, a felicidade dele, né, pode ser perigosa, né? Não tem ninguém 100% feliz, né? Hoje eu vi uma frase muito interessante, que não tem velório no Instagram, né? Achei interessante. Só tem coisa boa. Tem o sabichão, que é o cara que acha que sabe tudo, né? Aquele cara que, pô, não, eu sei, aqui pode deixar que eu já sei o que fazer. Ele não quer nem te ouvir, ele fecha os ouvidos e não quer ouvir sugestão. Né? Também tem que ser tratado isso. Né? Tem o medroso, que é o cara que muito cauteloso,
né? Aquele cara que fica receoso com tudo, não vai para frente, não dá um passo porque ele tem medo, né? Talvez medo de errar, talvez o medo de uma represália. Então, esse cara talvez é uma pessoa bacana assim na tua equipe, mas você tem que fazer, tem que conhecer e fazer com que ele desabroche, né? Que esse cara tenha, essa pessoa, enfim, possa se expressar, né? Muitas vezes tem coisas boas que vêm de pessoas que você nem imagina, mas falta aquele start, né? Falta instigar aquela pessoa para que ela se liberte. A pessoa ansiosa também, né? Isso aqui, eu acho que a grande parte das pessoas aí sofre hoje um pouco de ansiedade em função até da pandemia e tudo mais. Tem pessoas que um pouco mais, um pouco menos, mas o líder no papel, né, de liderança, ele precisa observar essas pessoas, os comportamentos, e dizer assim, oh, pessoal, calma, vamos baixar um pouco o giro, né? A gente está acelerado, vamos dar uma baixada no giro, calma, o que nós podemos fazer para melhorar, qual é o plano que a gente pode seguir aqui, qual a sugestão, junta a equipe, junta as pessoas, faz uma equipe multidisciplinar, que também é legal, né, para ter ideias diferentes de fora. Muitas vezes a pessoa que está no processo, ela não enxerga, ela está tão focada naquilo ali que ela não enxerga a parte de fora. Eu costumo falar para o pessoal, dá uma parada, respira um pouquinho, toma um café, olha a coisa um pouco mais ampla, de forma um pouco mais ampla, para que você consiga enxergar um pouco melhor o todo, né, e não só o seu mundo ali, sua atividade. E tem aí o baixo astral também, que é o cara que, pô, não vai dar, nunca dá, né? É o cara que está sempre chateado, né? Os mais velhos aí vão lembrar também. Eu peguei algumas referências mais novas e umas mais velhas aqui. Então, os mais novos aí, o filme Divertidamente, né? Quem já assistiu, bacana. Quem não assistiu, uma sugestão de filme também para adultos e crianças. Os psicólogos adoram esse filme. Aqui o nosso exemplo de baixo astral, né? Não sei se vocês lembram, aí, os mais antigos com certeza, do Lip e o Hardy. Então, o leão, que é o Lip, ele é sempre para frente, ele quer fazer, pô, vamos lá, vamos em frente e tal. E o Hardy é uma hiena triste, está sempre baixo astral. A postura dele, a posição corporal dele já demonstra que ele é um cara para baixo, assim, triste, né? Então, isso é uma coisa que o líder também observa, não só as ações, as atitudes, mas também até a postura corporal das pessoas. Você consegue identificar, pô, o cara hoje não está para o trabalho, entendeu? Alguma coisa está errada com ele, né? Então você vai ter que lidar com esse tipo de perfil, né? As pessoas podem ser todos esses perfis aqui em dias diferentes, a mesma pessoa. Não pode estar um dia feliz, outro dia está, pô, esse aqui eu sei, pode deixar que eu sei, né? Outro dia ele está um pouco baixo astral, pô, hoje não é meu dia. Então é importante identificar isso e saber lidar com isso também, né? Com as pessoas e até ajudá-las, com certeza. Não é porque o cara é baixo astral, você vai demitir o cara, não, né? Vamos tentar ajudar o cara é medroso, pô, vamos tentar instigar essa pessoa para que ela contribua também de alguma forma, né? E o feliz, você faz ele chorar de vez em quando para dar uma baixada no giro também. Legal? Seguindo em frente aqui. Mas desses que você comentou, tem algum perfil que é bom ter ou não é bom ter num determinado local, assim, na tua percepção? É uma mistura de tudo, na verdade, né? Assim, ser muito de um e pouco do outro é ruim. Então, eu acho que, em resumo, assim, a humildade de ouvir, né? De ouvir ideias, ouvir feedbacks, ouvir sugestões é um ponto importante, assim, sabe? Né? Então, se você, por exemplo, chega para o cara que é sabichão, assim, o cara não te ouve, não quer saber das tuas sugestões, né? Talvez mostrar de uma forma diferente para ele, né? A pessoa que é um pouco medrosa, talvez, como eu falei, instigar essa pessoa, né? Mas todo mundo tem um pouquinho de cada um desses aspectos aqui em momentos diferentes, né? Não tem um que seja melhor ou pior, né? Não é a questão do melhor ou pior, é mais como saber lidar com esses momentos das pessoas, né? Saber lidar com isso de fato. Não sei se eu respondi, ficou claro? Legal. Então, o que o seu líder espera de você? O que o líder está esperando de você? Então, quando você traz um problema, né, não traz só o problema, traz uma solução, ou uma sugestão, ou mais, né? Poxa, apresentou um problema. Tá, e aí? O que você vai fazer com o problema? Né, você tem que dar um jeito nele. A gente que trabalha em qualquer lugar é pago, vou dizer assim, para resolver problemas, né? Se não houvesse problema, você nem precisaria estar na empresa,
né? Eu não precisaria estar ali para resolver aquilo. Então, assim, sempre que você tiver um problema, traga uma solução, ou uma sugestão, ou mais sugestões, né, para que a gente discuta isso, então para que seja tratado. Talvez sua sugestão não seja a melhor, mas dali vai surgir uma outra ideia que pode ser uma ideia bacana, né, ou mesmo a sua sugestão pode ser acatada, né, porque como eu falei, a pessoa que está lá executando a tarefa, que está na ponta, ela sabe o que faz, ela sabe aonde o calo aperta, então é a melhor pessoa para trazer ideias, para trazer sugestões. Outro ponto também, não tem medo de errar, né? Não precisa ficar com medo de errar. Acontece às vezes no chão de fábrica, o cara está trabalhando, poxa, quebrou a ferramenta, quebrou um torquímetro, quebrou uma chave de fenda, né? O cara pega aquilo escondido, vai lá e joga no lixo. Aí daqui a pouco, poxa, mas não tem mais ferramenta nesse setor? Ah, não tem mais, quebrou. Mas quem quebrou? Poxa, não se sabe. Né? Então, assim, as pessoas têm medo. Isso é um pouco até cultural, né? Medo de errar. Tem que virar uma chavezinha na cabeça, né? Para que, se você errou, assuma, olha, errei, né? Estava fazendo o meu trabalho aqui, né? Infelizmente quebrou, infelizmente errei, ou esqueci, mas, né, vamos melhorar. Então você tem que trazer isso à tona, né? Não esconder esse erro. Pode ser que teu erro até nem é um erro teu, pode ser um erro de processo, pode ser que o processo não está certo. E aí vai continuar acontecendo várias vezes. Né? A questão que nós falamos antes também é: cometa erros diferentes. Os erros, eles ensinam muito mais do que o acerto, mas você tem que procurar, sempre que erra, aprender com seus erros e errar erros diferentes, né? Começar a errar sempre a mesma coisa, ou você não está afim, ou não está ligando, não está comprometido, né? Ou tem algum outro problema. Outro ponto também, né? Não desista antes de tentar, isso é importante, né? Às vezes o líder passa por essa situação: poxa, vamos fazer tal coisa? Ah, não, mas isso aí não vai dar certo. Ah, por quê? Ah, sempre foi assim, está funcionando. Não, vamos tentar fazer diferente. Se você conseguir agir de forma diferente antes até do problema aparecer, talvez você saia na frente do seu competidor, do seu concorrente, né? Você desenvolva alguma coisa nova, né? Você consiga sucesso antes dos outros até. Então não desista antes de tentar, né? Tenha sempre os ouvidos abertos para sugestões, para novidades. Aqui tem a questão também da zona de conforto, né? É difícil para algumas pessoas sair da zona de conforto. Então, poxa, por que eu vou mudar isso aqui se está funcionando tão bem, né? Tá legal, aqui tá quentinho, não vou me mexer daqui, tá legal. Não vou fazer nada diferente porque tá bom para mim. Então, a mudança também causa um desconforto, mas isso é salutar, é saudável, a mudança. Principalmente aqui na empresa, a gente faz isso muito frequente. Tem muitas vezes que a gente muda processo, muda pessoas de lugares. As pessoas até dizem: olha, eu gostaria de fazer tal atividade, né? E se surge a oportunidade, por que não? Né? Então tem muito essa questão também da desistência antes de tentar aí algumas vezes. E focar na solução, e não no problema, né? Às vezes tem foco no problema. Poxa, qual que é o problema? Aí a pessoa resolve o problema e não resolve a causa, né? Que se chama aí de causa raiz. O que está causando o problema? Né? Então, é cortar o mal pela raiz, né? O problema tem que se analisar a raiz dele. Então você tem algumas ferramentas de qualidade que você pode usar. Coloquei 3 exemplos aqui, mas tem mais, né? Então tem os 5 porquês, né? Por que isso deu errado? Tá, por tal coisa, mas por que isso aconteceu? E você vai investigando. Pergunta por que 5 vezes. Lembra sempre das crianças. As crianças perguntam por quê. Por quê? Por quê? Por quê? Então essas perguntas das crianças são fundamentais para o aprendizado delas. E os adultos acabam esquecendo um pouco disso. Né? Os adultos acabam esquecendo essa questão de perguntar, né, de questionar mais, né, de ir mais a fundo no problema. Então quem tem filhos aí sabe bem essa questão dos porquês, né? Quem ainda não tem, quando tiver filhos também vai entender melhor essa questão dos porquês, mas é achar a causa raiz do problema. Né? Outras ferramentas também, que é o 5W2H, né? Why, where, what, when, enfim, quem, quando, quanto, que é o H no caso, né? Quanto, how much, how many, então, quanto custa para fazer. Você tem uma ferramenta chamada 5W2H que te ajuda a levantar também essas raízes do problema, né? E o Ishikawa, que é o famoso espinha de peixe, depois procurem aí na internet também, quem não conhece é bacana, para você também identificar aí as 6 características, aí, as 6 causas prováveis
de problemas, né? Então você chega lá na raiz do problema também. São ferramentas muito bacanas. Pois não. Uma dúvida, assim, para você como líder, né? Como você acha que um líder deve lidar com um funcionário que cometeu algum erro? Qual seria a melhor forma de lidar com esse funcionário de modo a não desmotivá-lo, né? Mantê-lo motivado. Certo. Obrigado, Francisco. Feedback. Você tem que dar feedback. Sentar com o seu funcionário e entender o porquê que ele errou. Será que ele errou porque o processo não está adequado? Será que ele não tem ferramentas para trabalhar? Né? A gente costuma dizer aqui, ninguém levanta de manhã cedo e vem para a empresa assim, pensando o seguinte, cara, hoje eu vou lá, vou fazer um monte de erro. Hoje eu vou quebrar a ferramenta, hoje eu vou, né, montar errado um transformador, por exemplo. Né? A menos que o cara tenha alguma como é que se chama? Uma anomalia, né? Mas isso não acontece. Então a pessoa vem para cá com o intuito de acertar, ela chega aqui com a vontade de acertar. E quando acontece algum problema, tem que questionar o porquê disso, que é a raiz, chegar até a raiz do problema. Muitas vezes a pessoa errou ou porque não tinha o treinamento adequado, ou porque não tinha a ferramenta, o processo às vezes não funcionou, né? Então precisa se mudar o processo, né? E seja claro, assim, coloque as coisas na mesa, seja bem claro com a pessoa, né? Dê o feedback, olha, aqui você errou, ok, vamos acertar o processo, vamos acertar, se você precisa de treinamento, vamos treinar você, né? Ou reciclar o teu treinamento, se a pessoa já foi treinada e ainda assim cometeu erro, né? Recicla o treinamento com essa pessoa, né? Dá acompanhamento, né? Acompanha o que ela está fazendo, tenta entender o porquê que aconteceu aquilo ali, né? A gente costuma fazer aqui quando acontece esse tipo de situação, várias sessões de feedback com a pessoa. Então acompanha a primeira vez, vai lá, faz, poxa, aqui não deu ainda, chama de novo, ó, aqui melhorou, mas ainda não está legal, acho que você precisa direcionar um pouco melhor, né? E vai acompanhando. Claro, chegar num certo ponto, você já deu muitos feedbacks para a pessoa, não melhorou nada, aí infelizmente não tem o que fazer, você tem que desligar a pessoa, né? Mas antes tente, né, ajudar essa pessoa. Acho que o papel da empresa também é esse, assim, de ajudar o profissional a melhorar, né? Não apenas cobrar, não apenas não dando subsídios para que ele acerte, cobrá-lo e depois simplesmente desligar a pessoa. Acho que tem que ajudar também. Beleza? Então, seguindo aqui. A questão da comunicação deve ser clara. Então a comunicação, como a gente falou no comecinho da conversa, você tem alguns aspectos dela que pode ser, por exemplo, né, desde o menos claro, que seria o e-mail, por exemplo, né? Antigamente tinha o fax, hoje em dia não se tem mais, não se ouve mais falar de fax, mas antigamente existia, né? Os mais novos nem sabem o que é. Chat, né? Muito comum hoje em dia, aí, chats nos bate-papos, Skype, WhatsApp, né? Teams, todos esses chats que a gente conhece aí. Telefone, um pouquinho mais próximo, um pouquinho mais claro, e pessoalmente. Então, em nível de clareza, você vem aumentando daqui para cá, né, como a seta demonstra aqui. Claro, às vezes você não tem outra forma que não seja o e-mail, né? Tem um fornecedor seu da China, tem um fornecedor nosso, por exemplo, aqui da China, que o cara não fala inglês, ele fala inglês muito mal. Não tem como conversar com ele em inglês, né? Então manda e-mail para ele manda e-mail, a gente vai conversando por e-mail. Quando ele está no Brasil, a gente chama um tradutor aqui, chama um intérprete, e o intérprete vai traduzindo do português para o chinês direto, e vice-versa, né? Então aí sim a comunicação fica clara, né? Mas pessoalmente nesse caso não é possível. Então quanto mais clara for a comunicação, melhor, né? Se você tem a oportunidade de falar pessoalmente com a pessoa, prefira isso, né? Muitas vezes você não consegue, poxa, o cara está lá em outra cidade, não posso ir lá, telefona para ele, né? Não consigo o telefone, está sem sinal, caiu o poste lá, alguém bateu no poste, né? Manda um e-mail, né? Faz um chat com a pessoa, né? O que eu costumo pedir para o pessoal aqui? Quando você tem a oportunidade de conversar com a pessoa, faça isso primeiro, primeira coisa. E depois você pode até formalizar isso no e-mail, né? Formaliza isso no e-mail. Porque o dito às vezes fica talvez mal interpretado, ou, né, às vezes se esquece, poxa, esse detalhe eu não lembrei, então você formaliza o e-mail e acaba sendo depois uma espécie de ata dessa conversa, né? Registra isso. Um pouquinho aqui sobre a empresa, né, as pessoas que nós temos hoje aqui de nível técnico,
Então nós temos hoje 14 pessoas com formação técnica, né, especificamente em alguma engenharia. A maioria é engenharia elétrica, né, engenheiros eletricistas. A gente brinca aqui que chuta uma pedra, sai um eletricista de baixo. Então nós temos aí nosso diretor, que é engenheiro eletricista, 3 vendedores também, um gerente de engenharia também, temos aqui gerente de produção também eletricista, engenheiro eletricista, 2 gestoras de contratos, que são engenheiras de produção, um coordenador de fábrica, que também é eletricista, coordenador de laboratório, analista de engenharia, também da área elétrica, projetista também está cursando aí a área elétrica, e 2 estagiários de engenharia, um de engenharia mecânica e outro de engenharia elétrica. Então são 14 pessoas de formação mais técnica. Desenvolvimento e melhorias de componentes, de produtos, né? Então, aquilo que nós falamos lá no começo, da nacionalização de produtos. Hoje nós temos aqui na Pfiffner uma lista com 120 componentes, 120 projetos em andamento. Claro, tem as prioridades, né? Alguém teve uma ideia, vamos colocar na lista lá de prioridades, de projetos. E aí a gente vai priorizando isso conforme a relevância de valores, relevância de payback disso aí, para trabalhar primeiro no que vai dar mais retorno. Ou uma urgência, por exemplo. Tem um cliente que colocou um pedido conosco aqui, que ele tem 24 transformadores de corrente de 550 kV, que ele quer 2 caixas secundárias. Nós não temos esse produto ainda, né? Então nós tivemos que desenvolver esse produto com 2 caixas secundárias. Isso, a modelação, né, essa base do transformador é uma base em alumínio fundido, então a modelação está fazendo ainda o molde para que a gente funda essa base para homologar a base de um pedido que nós já temos em casa. Então isso aí passa na frente das outras prioridades, né? Já existe um pedido e existe essa demanda para construir, vamos dizer assim, uma variação do produto que nós não temos ainda. Isso é bem comum, nós já passamos por várias situações desse tipo. Então o que a gente busca? Equilíbrio entre a melhor opção técnica, engenharia, aqui os engenheiros que estão vindo aí, custo baixo, que não quer dizer que o menor custo seja o melhor, né? Preço que o cliente aceita pagar, envolve vendas, possibilidade de produção, é possível fazer isso, é possível fabricar esse produto, e mantendo a qualidade com o padrão Pfiffner, né? Então aqui existe um pouco, às vezes, do conflito, o que é bom, não é ruim esse conflito, entre a parte técnica, que o cara vai querer aqui o Lamborghini no produto dele, e a parte de custos, que vai querer ali, né, o produto com custo menor para que tenha maior margem, né? A diretoria vai dizer assim, olha, vamos ter que achar um custo-benefício aqui entre a parte técnica e a parte de vendas, a parte de compras, né? O comprador vai ter que reduzir custos sempre, os vendedores vão querer oferecer o melhor para o cliente, pelo que ele pode pagar ou pelo que ele quer pagar, e a engenharia vai ser sempre o top, eles vão querer fazer a peça de ouro, se possível. Mas o mercado quer pagar pela peça de ouro? Às vezes não. Às vezes o mercado quer pagar por uma peça de aço, né? Ele não quer pagar nem pelo alumínio, ele quer pagar o aço. Então isso também é uma mescla de situações que tem que se colocar na balança. E aqui entra a questão interdisciplinar, né? As equipes têm que conversar bastante para poder alinhar todos esses pontos. E o resultado de o que toda empresa espera é o resultado financeiro, né? Se não for uma empresa sem fins lucrativos, ela vai querer o resultado financeiro, né? Ela vai esperar sempre o lucro. Esse é o objetivo de toda empresa aí capitalista. E agora uma pergunta que eu vou deixar no ar aqui para vocês, algumas perguntas, né? Não precisam responder, mas levem para casa para pensar, durmam com essas perguntas. Se você já se perguntou qual o seu perfil, né? Qual é o tipo de perfil que você se enquadra entre aqueles que nós falamos lá. É claro que aqui foi uma pincelada bem rápida, né? Quem se interessar pode pesquisar um pouco mais sobre o assunto, tem bastante material aí na internet, né? Para se entender um pouco melhor, se conhecer um pouco melhor. E você gostaria de trabalhar para qual tipo de empresa? Pública, privada, como autônomo? Né? Onde você se vê trabalhando? A empresa pública geralmente é um pouco mais, processo um pouco mais devagar. Né? É ruim? Não, depende do teu perfil. Né? Você quer trabalhar na empresa privada, empresa que tem que dar resultado, né? Tem pressão, talvez você lide bem com pressão, então talvez seja uma oportunidade também de crescimento profissional. Ou não quero trabalhar para ninguém, quero ser meu chefe, né? Quero trabalhar como autônomo, também é uma opção. Então tente pensar nisso aí, como você se enquadra melhor, o que você gosta de fazer. E você se vê como empregado ou empregador? Ou empreendedor, perdão.
né? Você tem mais perfil empregado, gosta de não assumir muito risco, ou você é mais empreendedor, gosta de assumir riscos, né? Gosta de fazer a coisa acontecer, né? Mas lembre, o empregado ele é um empreendedor de si mesmo. Então, o empregado ele também é empreendedor da sua própria carreira, da sua própria pessoa. Ele precisa ter isso em mente também. Ele deve entregar qualidade assim como a empresa entrega qualidade. Então, a qualidade que o empregado entrega é a qualidade do serviço, do trabalho. Assim como a empresa tem que entregar produtos de qualidade. Wagner, Pois não. como é que você sugere que a gente possa ir se identificando o nosso perfil? Por exemplo, como é que eu posso saber se eu sou mais empreendedor ou empregado? O que você sugere? Assim? Uhum. Olha, eu acho que tem alguns cursos, Daniel, que são interessantes, né? Cursos da área mais comportamental, né? Existem algumas empresas aí consultores, na verdade, que são empresas também, que providenciam esses cursos, né? Que fazem você se conhecer melhor, dinâmicas que você pode se conhecer melhor. Se você trabalha melhor em equipe, se trabalha melhor sozinho, né? Leitura sobre o assunto também é interessante, né? Observar teu dia a dia, se perguntar, poxa, o que eu estou fazendo? Será que está certo assim? Será que eu poderia fazer diferente? Se sentir, como que eu estou confortável com essa situação ou estou desconfortável com essa situação? Por que eu estou confortável com isso? Por que eu gosto de trabalhar sozinho ou por que eu gosto de trabalhar em equipe? Né? Então, se questionar, se perguntar também é importante, né? Para se autoconhecer, buscar aí um pouquinho do autoconhecimento. Legal? Vamos falar um pouquinho então aqui de suprimentos, né? Então, quase no nosso tempo já, e deixa eu dar uma acelerada aqui, bastante assunto. Então, negociação, né? É importante a negociação com fornecedores, né? Quando você senta com o fornecedor na mesa para negociar, aquela questão do pessoalmente é muito melhor, né? Você ver a expressão do fornecedor, né? Ver o cara se ajeita na cadeira, você fala uma coisa, ele se ajeita, ele se arruma, poxa, o cara está incomodado com aquilo, né? É importante ver essas feições corporais também, né? Então a negociação é bacana, para quem gosta de compras, é um negócio bacana. Deixa eu ver aqui uma coisa. Controle de estoque. Então, o controle de estoque também é um aspecto importante dos suprimentos, né? Algumas empresas, algumas não, todas as empresas automotivas, por exemplo, trabalham com o estoque de algumas horas. E os fornecedores, eles ficam muito próximos, né? São clusters de fornecedores que ficam muito próximos ali, porque se o cara deixar faltar aquele estoque de algumas horas ou de alguns minutos, às vezes, na linha de produção, tem multas milionárias ali. Né? Então, o estoque é importante. Esse é um exemplo bem extremo, mas nenhuma empresa gosta de ter estoque parado. Isso é dinheiro parado. O estoque, quanto mais ele girar, melhor. Isso a gente tem também uma melhoria grande para fazer aqui na empresa, né? Como outras empresas também, fazer esse estoque girar bastante. Né? É dinheiro parado no final das contas. Quanto mais o dinheiro girar, melhor. Você não tem desabastecimento de caixa, não tem questão de manuseio, espaço na fábrica, tudo isso você acaba otimizando. Acaba entrando um pouquinho aqui na questão do nível de estoque também, né? Estoque mínimo, estoque máximo. E outro aspecto bacana também, sempre que possível, você fazer contratos com seus fornecedores. Né? Tenha contratos com eles. Isso aqui vai te dar uma certa segurança. Né? A gente procura fazer, sempre que é possível, com os fornecedores que a gente consegue, contratos de fornecimento. Né? Durante 1 ano ou 2 anos, enfim, aí você define as cláusulas desse contrato para te dar maior segurança. Questão de compras, né? Negociações com fornecedores diversos, aí preço, qualidade, entrega no prazo, elaboração de contratos de fornecimento, como eu falei antes. É importante esses aspectos. O comprador, ele cuida do caixa da empresa, né? Ele está com a chave do caixa da empresa. Se ele começar a comprar descontroladamente, vai faltar dinheiro no caixa da empresa para pagar os fornecedores, pagar funcionários, né? Pagar suas faturas. Importantíssimo isso. Desenvolvimento de novos fornecedores também é uma premissa dos compradores. Né? Então, não fique retido só naqueles fornecedores de sempre. O cara pode fechar, ele pode falir, pode vender a empresa, né? Pode dar se for um fornecedor externo, pode dar um tsunami, um terremoto, alguma coisa, a empresa dele fechar por meses e você ficou na mão, se você tiver só um fornecedor. Então tenha pelo menos alguns backups de fornecedores.
importante também, a gente faz muito isso aqui, a coparticipação das melhorias junto com a engenharia, junto com vendas, né? Então tem essa interdisciplinaridade, né? As equipes trabalham muito juntas aqui na empresa, né? Todo mundo aprende com todo mundo, isso é bem importante. Compradores, vocês vão precisar entender de impostos um pouquinho, né? Não precisa ser um especialista na área, mas é importante, muitas vezes o preço mais baixo não é o melhor preço, né? Se o seu fornecedor ele é um fornecedor que tem o regime tributário do Simples, você não vai conseguir creditar imposto. Então o preço dele, que é R$100, você vai pagar R$100. Se o outro fornecedor vende por 100, mas é um cara que tem o regime tributário do lucro real, por exemplo, você vai conseguir ressarcir todos aqueles impostos que você está comprando. Então o teu 100 vira 80, vira 83. Né? Então, muita atenção nessa questão dos impostos aí. Tem cursos bacanas aí na região sobre essa questão tributária, tá? Se informe, né? Os advogados tributaristas são especialistas nessas questões de tributos, né? Então, se informe melhor sobre isso aí para trazer um resultado bacana para a empresa também. Compras no mercado nacional versus mercado externo, isso é importante também, especialmente agora, a gente está sentindo uma alta muito grande nas moedas, então desenvolva mercados também não só regionais, mas também no exterior. Né? Tenha opções, né? Crie opções, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Tenha fornecedores estratégicos perto de você. Né? Esses fornecedores aqui você tem que mantê-los muito perto. Né? Tá visitando o fornecedor, entender do processo desse fornecedor. O comprador tem que estar lá no fornecedor para entender o que ele faz, como que ele faz. Quando você for negociar com o fornecedor, você saber por que ele está te falando aquilo ali. Né? Muitas vezes ele tem coisas que você não percebe se não for no fornecedor. Né? A fábrica te fala muita coisa, né? Sem palavras. Você chega na fábrica e percebe muita coisa. Isso é importante, estar próximo, né? Próximo dos fornecedores, visitar regularmente. Nacionalização de produtos, né? Importados aí para reduzir risco de estoque, reduzir risco de câmbio, né? Tem as vantagens, claro, tem que achar fornecedor nacional. Às vezes você não encontra fornecedores nacionais, né? Tem algumas arruelas especiais, algumas porcas especiais que a gente não encontra no Brasil, infelizmente, tem que trazer de fora. Algumas habilidades dos compradores, então, ter um segundo ou até um terceiro idioma, fundamental. Aqui a gente fala principalmente do inglês, né? Então o comprador tem que ter a segunda língua, né? Se tiver uma outra ainda melhor. Ter empatia, importante também, ter empatia com o teu fornecedor. Né? O cara não está querendo te ferrar, ele está querendo te vender, está querendo, né, te passar o melhor produto que ele tem. Você tem que achar esses fornecedores. Ter paciência também é importante, né? Para negociação, você não precisa se afobar, não precisa ser ansioso, né? Se prepara para a reunião. Resiliência, né? Tem que saber começar de novo. Poxa, deu errado, errei, vamos começar de novo. Vamos ser resilientes, vamos tentar novamente. E perfil negociador, isso aqui é a premissa básica, né, do comprador. Tem que ser um cara negociador, né? Tem que ser um cara que consiga argumentar. Um pouquinho da parte de almoxarifado, aí, recebimentos, expedições, abastecimento de fábrica, né, o que a gente tem aqui na Fifner hoje, armazenamento de materiais, o controle e gestão de estoques também, são premissas aí bem simples, bem básicas para todo o almoxarifado, né, que a gente também faz aqui. E o FIFO, como é chamado, First In, First Out, então tudo que entra primeiro no teu estoque sai primeiro. Isso evita obsolescência do teu estoque, né? Alguma coisa que você mudou, por exemplo, a característica de algum componente, você vai tirar ele primeiro do estoque. Né? Ou no português também se chama de PEPs, que é primeiro que entra, primeiro que sai. Então, mas vocês vão ver os dois termos aí no mercado. E aqui uma sugestão de livro. Esse livro do Jack Welch, ele foi CEO da GE Mundial por muitos anos, então é um livro bacana para liderança, tem vários conselhos bem interessantes aí, né? Sugiro, é um livro fininho, dá para ler rapidamente, é um livro muito bom. O outro livro que eu sugeri aqui, na verdade, foi o nosso diretor aqui que sugeriu, eu ainda não li esse livro, né? Ele já leu e disse que é muito bom, quero ler também, Reinventando Organizações, também voltado para liderança. Então são duas sugestões de livros aí que vocês podem, se tiverem interesse, aí procurar. Legal? Então, da minha parte, era isso aí, queria agradecer, né? Deixo aberto a perguntas também, se tiver mais perguntas. E extrapolamos os 2 minutos. Eu gostaria de fazer uma última pergunta.
Wagner, se colocando assim no lugar do aluno de engenharia elétrica, ele gosta dessa parte mais técnica, mas ele também se sente atraído por liderança, por gestão, ele quer trabalhar com isso também, ele sente essa vontade, só que ele não tem essa habilidade ainda. O que tu recomenda que ele possa fazer dentro da universidade para ele aprimorar esse perfil dele de liderança? Né? Eu até ia te perguntar uma sugestão de algum livro, mas tu já deu ali, seriam um dos pontos, né, que poderiam ajudar. Mas dentro da faculdade, o que poderia ajudar? Tipo, entrar numa empresa júnior, participar do centro acadêmico, o que você acha? Uhum. Eu acho importante, a empresa júnior, ela conecta, né, até o nome do programa, conecta realmente a realidade mais acadêmica com a realidade de fato da empresa. Né, porque muitas vezes quem não tem a oportunidade de ter essa experiência prática enquanto está fazendo a faculdade, quando sai para o mercado acaba saindo muito cru, né, acaba saindo falta um pouco dessa noção de como a coisa funciona de fato, né, como que a coisa funciona no chão de fábrica. Você tem muitas variáveis no processo produtivo, né, não é fácil, independente do produto que você faça, o chão de fábrica é uma realidade complexa. Então é bacana, se você está fazendo o curso, né, qual seja, né, o curso de engenharia elétrica, enfim, né, ou um outro curso, se você tiver essa oportunidade de se conectar com algum programa de estágio, com alguma empresa, visitar empresas, né, se informar, como o programa Ampere Júnior, se você puder participar também, é importantíssimo. É você ligar a parte teórica à parte prática. Né? Uma não funciona sem a outra. Você não vai conseguir fazer bem a sua atividade se você não tiver a parte prática e se não tiver a parte teórica também. Então, acho que esse ponto é importante, é tentar se envolver na parte prática também. Wagner, nesses teus anos aí de trabalho e estudo, o que tu poderia dizer, vamos dizer assim, para alguém que está começando agora, que conselhos que o Wagner de hoje diria para o Wagner com 18 anos, bem, que está iniciando, o que você poderia falar para a gente? Uhum. Olha, eu acho que tem que ter paciência, né, para aprender, né, saber lidar com as situações adversas. Né, o Wagner de hoje, mais careca, diria que o Wagner tinha cabelo lá de 18 anos, para ter um pouco mais de paciência, talvez, começando a carreira. Né, ouvir um pouco mais, acho que ouvir é importante também, ouvir os mais velhos. Né, então, os mais velhos têm muita coisa para ensinar para a gente, né, já passaram por situações, bastante situações, e a gente tem que ter humildade para ouvir. Né? Esse acho que seria um ponto importante, aí, ter humildade para ouvir e tentar aplicar o que achar relevante para a sua realidade, para a sua vida, não só profissional, como pessoal também. Wagner, eu tenho uma última aqui, só para finalizar, queria agradecer a apresentação, né? E, na verdade, é uma dúvida a respeito das oportunidades na empresa, porque os alunos estão começando a procurar estágio, né, e oportunidades de trabalho. Como é que funciona aí para, talvez, competir ou se inscrever para uma oportunidade de ingressar ou como estagiário, ou às vezes como até uma função já contratada? Certo. Quem tiver interesse pode mandar o currículo para rh@fiffner.com.br, que o nosso RH vai selecionar aqui esses currículos quando tem oportunidades. A gente mantém aqui os currículos por um tempo. Sempre abre algumas vagas, sim, né, na produção principalmente. No escritório abre algumas vagas pontualmente e a gente chama essas pessoas para conversar, né, conforme o perfil da vaga, conforme o perfil da pessoa. Né, a gente faz essa seleção e conversa com as pessoas assim que essas vagas são disponibilizadas. A empresa também ela tem um perfil muito forte no sentido de dar oportunidade para pessoas internamente primeiro. Então a gente, quando tem uma vaga, divulga interno na empresa. Se alguém tem interesse, levanta a mão e diz: olha, eu gostaria de participar dessa seleção. Se nós não encontrarmos ninguém interno, a gente busca no mercado. Mas quem tem interesse pode mandar para o rh@fiffner, por favor.
é .com.br, né? Eu coloquei ali no chat, acredito que seja esse e-mail ali, né? .com.br, exatamente. Só cuida ali que tem 2 Fs, né? Quem vai digitar ali tem que cuidar os 2 Fs no meio do fitness. Sim, é. Bom, a gente agradece ao Wagner por toda a conversa e explanação. Bastante didático e bem claro, a comunicação muito bem objetiva, bem fundamentada. Agradeço bastante, Wagner. Acredito que tenha sido proveitoso para todos os espectadores e colegas que aqui estão. O Daniel já colocou o link para o formulário para emissão do certificado e feedback, né? Falando, a gente também tem um processo de feedback ali, de receber o retorno e melhoria contínua, lógico. Então, a gente pede que todos preencham. Tá ali no chat colocado. Bom, mais uma vez a gente agradece aí a participação de todos, dizer que o projeto tem atendido ao propósito, à finalidade que se destina, se mostrando essa semana mais uma vez com temas bem objetivos, temas bem contextualizados, e a gente agradece muito a colaboração, não só do Wagner, mas da Pfeifner, por ter aí aberto e disponibilizado toda essa informação para a gente. Pois cara, ainda vou precisar de um tempo até conseguir falar Pfeifner bem assim, de forma fluida. Mas ele já falou errado também, eu ensinei ele aqui. Não, muito bom, cara. E toda a explanação da empresa, todo o histórico, gostei bastante da apresentação. Como eu falo, para mim é um crescimento muito grande cada palestra que eu participo aqui, e fico bem satisfeito. Quando tivermos aí a normalidade se estabelecendo novamente, a parte presencial voltando, nós sempre deixamos em aberto o convite a todos os nossos convidados para ir lá no nosso campus, conhecer a nossa estrutura, tomar um café com a gente lá na cantina, conhecer, falar mais pessoalmente, né, com todos os graduantes, com toda a equipe da instituição. E então fica o convite aberto, Wagner, e será um prazer lá receber e mostrar todo o nosso potencial e trabalho. No mais, acho que era isso, né, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? Daniel, Francisco, Guilherme? Eu queria agradecer também novamente ao convite aí ao professor Daniel, com quem eu tive mais contato, né? Mas agradecer a todos aí pela ajuda também. Para mim, é a primeira vez também como palestrante aqui online, né? Por favor, mandem os feedbacks depois aí, de feedbacks positivos ou construtivos, né? Eu sou também, né? Não sou perfeito, então a gente pode melhorar sempre. Por favor, tenham meu contato ali, se quiserem mandar direto ou mandar para os professores também. Por favor, fiquem à vontade. E agradeço a atenção de todo mundo aí. Muito obrigado. Obrigado, Wagner. Obrigado, Wagner. Então, assim que a gente puder também voltar à normalidade, a gente procura buscar estreitar também essa relação da empresa com a instituição, para a gente poder ter visitas técnicas ou até, quem sabe, costurar algum projeto de pesquisa futuramente. Então, vamos manter esse contato aí. Certo? Muito obrigado. Boa noite aí. E obrigado a todos que participaram. Boa noite. Tchau, tchau. Só agradecendo também o Wagner, eu tive a oportunidade de conversar com ele pessoalmente e também conhecer o Sean Fábio, o processo de fabricação, e bem, é um lugar muito legal. Você vê, uma coisa é ele falar de transformadores de 5 metros, outra coisa é tu ver esses transformadores de 5 metros ali, muito legal. Então, também obrigado pela oportunidade de ter conhecido a empresa e de ter conversado pessoalmente. E os convites que o pessoal fez, eu acho que eu também gostaria de reforçar, né? A gente só tem a agradecer, e
esperamos no próximo encontro que pudermos ter. Legal, fico à disposição. Então, agradeço a todo mundo, vou encerrar a gravação. Tenham todos uma boa noite e até o próximo ciclo de palestras do Projeto Connect, que visa conectar os nossos estudantes com o mercado de trabalho.